em alguma coisa foi as nossas mães. Então, esse também é um meio hábil que os mestres utilizam para a gente treinar a nossa visão quando a gente está olhando para os seres sencientes. Então, em vez de a gente pensar, a gente olhar qualquer ser e a gente falar, não tem nenhuma relação com esse ser só simplesmente surge, desaparece e não tem nenhuma conexão com ele, a gente tem esse olhar para pensar, não, todos os seres em algum momento já foram nossas mães. E não só isso, se a gente for estudar o Lenin Shimon, quando vocês forem estudar, não só as nossas mães, mas os seres já tiveram todos os tipos de relações com a gente. Então, já foram nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossas mães. Então, existe uma relação, uma interdependência, a gente sempre usa essa palavra, uma conexão entre todos os seres sencientes. Hoje, a gente manifesta um determinado corpo, determinadas tendências kármicas dentro de um espectro da nossa mente, e a gente tem uma conexão, digamos assim, mais próxima com alguns seres que aparecem dentro da nossa bolha. A gente parece ter uma interdependência maior com eles, dentro dessa vida. Mas em inúmeras vidas que a gente já viveu, a gente já teve alguma conexão bem profunda, não qualquer conexão, com todos os seres sencientes. E olha que interessante. Agora a gente vai entrar na parte 2, que é a parte onde a gente vai estudar a importância dos quatro pensamentos. Então, sempre vem falando para vocês dos quatro pensamentos. Eu considero esses quatro pensamentos a essência dos ensinamentos para a gente continuar praticando até atingir a iluminação. Nada me ajudou tanto dentro do meu próprio caminho como lembrar sempre dos quatro pensamentos. Então, eles são remédios para muitos problemas que a gente pode encontrar. Preguiça, desmotivação, às vezes quando a gente está apegado demais às coisas. Então, a gente sempre utiliza de um dos quatro pensamentos para a gente conseguir remediar as nossas próprias aflições. E o primeiro pensamento que a gente vai estudar, e a gente vai começar agora a entrar, é na vida humana preciosa. Então, a gente vai observar que o fato da gente ter um corpo humano hoje não é uma coisa aleatória e nem é uma coisa comum. Na verdade, é muito raro e é muito precioso que a gente tenha um corpo humano. E assim, o corpo humano em si, ele é uma das condições para ter uma vida humana preciosa, não é só ter um corpo humano. Então a gente precisa ter as qualidades intactas, a gente precisa ter abertura ao caminho, a gente tem que ter algum tipo de conexão prévia, que senão a gente basicamente passa por toda essa vida e a gente não aproveita o potencial mais importante do nascimento humano, que é o desenvolvimento espiritual, que é a busca da iluminação, que é a busca do despertar, a superação total do sofrimento dos ciclos de renascimentos tanto a nível interno, no sentido dessa oscilação de aflições emocionais que a gente passa a nossa vida toda, como a nível de renascimentos grosseiros. Então, a gente não pode excluir esse fato. Se tem alguma pessoa que tem muita resistência com esse tipo de aspecto, só da gente sair do ciclo de aflições emocionais, mentais e emocionais, já é maravilhoso. Né? Mas a gente sempre trata dos dois, eu tenho que tratar dos dois, porque aqui a gente vai ver esses dois aspectos. Então, a importância dos quatro pensamentos. Aqui eu já tinha lido com vocês, mas eu vou reler essa parte. Então, ao ler a biografia dos grandes praticantes, constatamos que os santos e mestres que podemos tomar como exemplo eram incansáveis em sua busca no caminho espiritual. Eles tinham disposição para enfrentar todos os tipos de desafios e de dificuldades, praticando dia e noite com inspiração e entusiasmo, porque sua compreensão e assimilação das contemplações conhecidas no budismo como os quatro pensamentos que direcionam a mente para o Dharma eram muito profundas. A contemplação dos quatro pensamentos sustenta nossa prática da mesma forma que um alicerce serve de suporte para um edifício. Ao erguermos uma estrutura, se dispusermos as pedras do alicerce de forma tal que não cedam e que possam sustentar com firmeza, poderemos construir uma boa casa, capaz de nos abrigar por muito tempo. Se, ao contrário, pegarmos as coisas que formos achando pela frente e as empilharmos de qualquer jeito, ao final não teremos nada de útil, mas cedo ou mais tarde a construção toda virá abaixo. E esse processo que a gente está fazendo aqui, da gente estudar o Portões da Brástia Budista, desde o começo, onde a gente está criando essa base, entendendo as nossas aflições, os três venenos que a gente já passou, a gente começou a estudar alguns remédios. Agora, essa parte que vai construir o alicerce, de fato, da sua prática espiritual, de forma que, depois que a gente entenda esses quatro pensamentos com profundidade, vocês escutem esses quatro pensamentos e reflitam profundamente sobre eles. Inclusive, na plataforma tem um módulo só falando especificamente dos quatro pensamentos, e que no final de cada pensamento, o que eu faço para vocês? Eu dou um exercício de como vocês podem refletir profundamente sobre eles. Se vocês utilizam desse conhecimento dos quatro pensamentos, principalmente na parte de ouvir e refletir, que é o ouvir o que vocês estão fazendo, refletir, depois colocar isso, como que eu aplico isso na minha vida, como eu vejo esses quatro pensamentos como verdade, o alicerce que vocês terão como praticantes espirituais será muito profundo. Dificilmente um praticante que contempla a verdade, porque o que a gente vai ver aqui são verdades. Se vocês analisarem profundamente, tiverem essa visão analítica, vocês vão observar que eles nada mais passam do que constatações a respeito da realidade.
Se vocês tiverem essa base profunda, a partir do ouvir e do refletir, olha, não tem como a gente não avançar no caminho. Porque esse aqui é o alicerce que nos faz continuar todos os dias. Então vocês vão entender isso mais profundamente conforme a gente for estudando. Então, de igual modo, se ouvirmos, contemplarmos e praticarmos o Dharma, os ensinamentos de Buda, apenas superficialmente, é possível que 10 ou 15 anos mais tarde venhamos a descobrir que nenhuma mudança real aconteceu, que sentimos o mesmo desejo, apego, ignorância, raiva e agressividade de antes. Presos aos hábitos comuns da mente, vemos que nossa capacidade de beneficiar nós mesmos e os outros encontra-se seriamente limitada. Podemos nos sentir tentados a concluir que há algo errado com os ensinamentos, que os métodos budistas não funcionam. Mas eles funcionam sem problemas. É o praticante que não está fazendo o esforço necessário para mudar. Precisamos nos empenhar do fundo do coração para construir uma base sólida para a nossa prática. Caso contrário, será fácil ficarmos desanimados e culparmos os ensinamentos. E inventaremos desculpas de todos os tipos para evitarmos fazer prática. Parecerá que toda sorte de circunstâncias externas e obstáculos internos, doenças, desconforto físico, fadiga mental, surgirá como empecilhos aos nossos objetivos. Daí aqui, essa é uma parte muito importante, porque aqui a gente observa a importância, por exemplo, do que vocês estão fazendo, que é o estudar. Então, quando a gente entra no caminho, é normal que a gente vai querer, eu preciso da meditação, preciso da prática. A gente vem com esse aspecto, né? E é importante, a gente já começa a praticar, a gente já começa a ver algumas mudanças e tudo mais. Mas se a gente só começa a praticar lá, recitação, shamatha, a gente vai ver algumas mudanças. Mas para o nível que a gente está falando aqui, que não é um nível de, só a gente ter uma mente um pouco mais pacificada, que é realmente superar as causas do sofrimento, superar o renascimento, que a gente fala, no nível interno das aflições mentais e emocionais, a nível profundo, na sua raiz. E externo, não basta só isso. E para que a gente possa concluir esse objetivo, a gente precisa unir a meditação, que é um dos aspectos do caminho, um dos 3 treinamentos que a gente fala, e a gente também precisa desse aspecto de ouvir os ensinamentos. Aí que a gente constrói a nossa base. Porque senão, não tem diferença da gente ser um mindful, sabe a galera do mindfulness que fica lá, deixa eu fazer aqui a minha respiração para ansiedade. Então fica lá 30, 40 anos fazendo a meditação, lá focando na respiração. Tem alguns benefícios ali que são até comprovados pela ciência da meditação, beleza. Mas não vai sair disso. Por quê? Porque não tem a base profunda. O que transforma a nossa meditação em não só uma meditação, mas como uma prática espiritual, é as nossas intenções e motivações por trás. E a gente só vai ter a intenção correta, que é um dos aspectos do caminho óptico, o primeiro, o segundo, inclusive, se a gente tem essa base de estudo, se a gente entende o que a gente está fazendo profundamente. Então, eu estava até conversando com o Eric ontem, a gente estava conversando, né? Eu estou escrevendo um livro agora, estruturando para vocês, e daí eu estava escrevendo sobre a história de Buda, e eu escrevo lá que isso está comprovado. O Buda atingiu a iluminação no primeiro dia que ele sentou na árvore Bodhi. Foi no primeiro dia, ele venceu já todos os mares, as ilusões e atingiu a iluminação. O que ele ficou fazendo o resto de vários dias lá? Ele ficou estruturando o conhecimento não conceitual, digamos assim, de uma forma que os seres pudessem entender. Então, ele foi estruturando os aspectos da realidade, como queria explicar a realização que ele obteve. Ou seja, o Buda, ele tinha toda uma preocupação de passar a visão correta a respeito da realidade para que outros seres pudessem alcançar a mesma realização que ele. A realização mesmo que da iluminação ele teve em um dia, sentado na árvore Bodhi. O resto dos dias foi só estruturando como que ele ia passar isso para os seres. Daí que vem o caminho óptico, as 4 9 verdades, as 6 perfeições, toda a cesta de ensinamentos dos sutras, que são os discursos do Buda, o Abhidharma, que é essa parte onde a gente estuda os fatores da realidade de uma forma mais técnica, a gente vai ver isso bem mais para frente. E aqui tem elementos dessas 2 cestas, né? Tanto do Sutras como do Abhidharma aqui dentro. Só que de uma forma ali condensada e mais simples para a gente entender. Mas assim, o fato é, o Buda não só ensinou, gente, medita aí, isso aí já existia na época dele. Então, ele trouxe todo um espectro de conhecimentos que a princípio são intelectuais, ou seja, ainda pela nossa cognição a gente entende intelectualmente, daí a gente vai ter que ouvir, refletir, meditar neles para virar experiencial, mas ele trouxe toda essa estrutura para a gente, não é uma coisa solta. E o que a gente está fazendo aqui hoje, de pegar essa base, a base da base aqui, por mais que eu fale que é base, ou seja, os ensinamentos introdutórios, eles vão sustentar todo o alicerce. Se você não tem a base bonitinha, que a gente fala que é introdutória, você não vai ter os ensinamentos mais profundos.
Você não vai conseguir nem entender. Então não adianta. Então, eu estava conversando esses dias, acho que com o Eric também, a gente estava falando sobre os votos. Daí existem três níveis de votos dentro do caminho budista, né? Tem os votos Pratimoksha, é basicamente ali o mínimo que você tem que fazer para ter uma vida confortável dentro ali de um modo de vida esperado de um praticante. Tem os votos Bodhisattva e tem os votos Tântricos. Você não consegue ter voto tântrico se você não tiver os votos Bodhisattva nem os Pratimoksha. Então, e você não consegue ter os votos policiais sem esse motion. Então, assim, existe toda uma estrutura. Se você não tem a base bem feita, pode esquecer. Pode esquecer o resto. Então, aqui a gente está formando uma base, principalmente os quatro pensamentos, é uma base incrível que a gente está formando. Então, a gente não deve encarar como se fosse uma coisa pequenininha. Ah, é só uma introdução, porque depois as coisas boas chegarem lá na frente. Não, isso aqui já são as coisas maravilhosas, já são as coisas boas. E o Shagdu, ele conseguiu pegar ensinamentos extremamente profundos, igual que eu falei para vocês. Gente, aqui tem coisas que você estuda em tratados, ali em escolas budistas, de uma formação como um professor mesmo. Então, assim, o Shagdo ele conseguiu pegar muitos elementos aqui, por exemplo, do Lanrin, que são 8 volumes para você estudar, e colocar de uma forma extremamente condensada e hábil que qualquer pessoa consiga entender. Então, é incrível o que a gente tem aqui, incrível. A gente está pegando ensinamentos extremamente profundos que a gente só conseguiria ter acesso se a gente fosse estudar os tratados que a gente nem, a maioria das pessoas nem sabe todos os nomes, não sabe nem que tratados são esses, de uma forma simples. Então aqui já tem uma base incrível para a gente trabalhar. Então, dentre os obstáculos do caminho está o fato de que somos dominados por nossos apegos. Temos muitas necessidades e desejos que, sem dúvida, sentimos que devem ser preenchidos. Quando meditamos sobre dois dos quatro pensamentos, em primeiro lugar, a liberdade e a oportunidade de nossa existência humana preciosa e a dificuldade de obtê-la, e em segundo lugar, a impermanência, passamos a nos dar conta de que o nosso nascimento humano precioso é tão raro quanto o nosso tempo é curto. Essas duas contemplações ajudam a reduzir os venenos da mente e nos direcionam para a liberação. Levando esses pensamentos conosco para a vida cotidiana, para junto da família, do trabalho ou da meditação formal, adquirimos maior equanimidade e desenvoltura para lidar com as mudanças da vida. Ao reordenarmos nossas prioridades, também cultivamos o contentamento, pois aprendemos a viver com aquilo que nos basta. Quando temos. Eita, aqui está meio travado. Quando temos 100 de alguma coisa, não precisamos de 1000. Quando temos 10.000, não precisamos de 1 milhão. Aprendemos que estaremos sempre descontentes se ficarmos continuamente tentando satisfazer os sempre crescentes desejos e demandas mundanas. Entretanto, podemos ainda estar procurando a felicidade apenas em termos relativos e não em termos absolutos, pensando somente em como tornar nossas circunstâncias mundanas as melhores possíveis, pois nessa vida e em vidas futuras. Aqui ele está falando basicamente de uma forma implícita dos três escopos que a gente aprende no Lenin. Lembra que eu falei para vocês? O escopo inferior, que é basicamente a pessoa que ela não está interessada em sair do samsara. A existência cíclica não é um problema, o sofrimento não é um problema, eu só quero ter um conforto aqui melhor. Como que eu faço? Tem ensinamento budista para isso? Tem. A gente chama aqui são os ensinamentos de primeiro escopo, onde a gente vai entender um pouco mais sobre que ações a nível de mente, fala e corpo vão produzir felicidade, conforto, riqueza, tudo o que você busca, e quais ações que vão produzir mais sofrimento, mais dor, e o que você deve evitar. Então, assim, esses são os ensinamentos de primeiro escopo. Só que isso ainda não é de praticante espiritual, porque o praticante espiritual olha para a vida mundana, olha para a vida como eu falei, isso aqui vai dar merda de qualquer jeito. O que que tem além disso? Daí a gente começa os ensinamentos de segundo escopo, onde, assim, quem já tem a mente orientada para o segundo escopo, por mais que sim, a gente precisa, a gente deseja ali conforto, a gente precisa de uma vida tranquila, feliz, minimamente estável para a gente conseguir praticar, a gente percebe que de qualquer jeito a morte vem aí. Tem permanente de qualquer jeito. Então, a pessoa de segundo escopo já tem esse pensamento mais orientado de, ó, de qualquer jeito, isso aqui não vai funcionar, né? Então, o que que eu faço? Para sair desse ciclo de sofrimento, de impermanência. Esse é o ponto que começa a jornada do praticante espiritual. Então, aqui o Shagdur está criticando um pouco só essa parte das pessoas de primeiro escopo, que querem felicidade apenas em termos relativos. Ou seja, não percebe que de um jeito ou de outro sempre vai ter o quê? Um dos, um dos aspectos, por exemplo, dos sofrimentos, que é o quê? Dukkha, a insatisfação. Então, sempre vai ter insatisfação. Vai ter o sofrimento da mudança. Sempre as coisas, por mais que a gente consiga as coisas, a gente não consegue manter nem a nossa energia interna em relação àquilo, ou seja,
Eu adquiro alguma coisa, por exemplo, um bem material que eu queria. Fico feliz um tempo, depois eu não consigo sustentar aquilo. E nem a nível externo, ou seja, aquilo eu também posso perder. E o sofrimento da própria existência psíquica, que é o quê? Mesmo que eu consiga tudo que eu quero, eu ainda vou ter que encarar a morte. O envelhecimento e a morte. Ou seja, não tem como escapar. Se você contempla esses três sofrimentos de forma profunda, não tem como você permanecer no primeiro escopo, não. A não ser que você seja muito doido. A não ser que você seja muito tapado mesmo. Tem gente que é assim, né? Vai fazer o quê? Mas tem ensinamento de primeiro escopo. Inclusive, a gente vai aprender sobre eles também. Então, tem. Que é basicamente a gente evitar as 10 ações não virtuosas e seguir as 10 ações virtuosas. Isso já garante pra gente muita, muita felicidade. Inclusive, semana que vem a gente vai falar mais sobre isso. O que eu falei para vocês, eu tenho que estruturar essas aulas para vocês. A gente pode estudar durante o final de semana, durante o domingo. Por exemplo, o caminho óptimo eu sempre falo para vocês, os três sofrimentos, eu sempre falo para vocês, e também essa parte, os três escopos a gente já estudou, mas assim, sabe essas listinhas? O caminho óptimo, o que é o caminho óptimo? O que é a visão correta, a intenção correta, para vocês conseguirem associar com o que eu tô falando aqui. Então, eu vou fazer isso com vocês a partir de semana que vem, tá bom? E daí a gente vai conseguir associar melhor o que eu tô falando aqui com essa parte mais técnica, tá? Para vocês conseguirem entender. Mas basicamente aqui o Schagler faz uma crítica extrema a pessoas do primeiro escopo. Só que a gente tem que entender. Por mais que a gente esteja no segundo, a gente precisa do primeiro. É igualzinho a lógica dos votos. Se a gente está no terceiro, a gente também precisa cultivar o primeiro. Não é assim, ah, eu tô no terceiro, eu não preciso mais de cultivar nada de virtude e não preciso mais de nada, não preciso mais gerar condições boas no samsara e vai nesse caminho. Daí, se você não cultivar, por exemplo, a base do caminho, que são as 10 ações virtuosas, para que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida pacífica, um modo de vida correto, uma visão correta, uma intenção correta. Meu Deus do céu, a gente não consegue. O que eu falo pra vocês, a gente vai ter a vida tão bagunçada, não tem como a gente praticar com a minha intenção onde a gente vai morar amanhã. Não tem como, né? Então perceba que os três escopos, um sustenta o outro. O problema que o Shagdu critica aqui é a pessoa que só quer ficar no primeiro escopo. Não, como que eu faço aqui para co-criar a minha realidade? Como que eu faço para conseguir tudo que eu quero? Daí vem o budista e fala assim: e a morte, meu querido, como que você pretende lidar com esse problema? E o envelhecimento? E o sofrimento da mudança, que tudo que você consegue vai mudar em algum momento? E aí, como que faz? Ah, deixa depois a gente vê. Daí acaba o relacionamento, daí as coisas de uma hora para outra mudam, o mundo explode lá, uma guerra terrível, e daí faz o quê? Daí não tem preparo nenhum interno. Daí a pessoa, daí ela tem que entrar no segundo escopo dessa forma mais violenta, né? E o terceiro escopo, como eu sempre falo para vocês, é o escopo do Bodhisattva, que é o que a gente é Mahayana. Ou seja, a gente quer praticar, a gente quer estudar, a gente quer realizar essa meta da iluminação, da superação completa do sofrimento, para que a gente possa ajudar os outros seres. Tanto nesse processo, ou seja, a gente não precisa se tornar um Buda iluminado para começar a beneficiar os seres, mas a gente precisa, e a gente tem essa motivação de permanecer no caminho, de fazer o que for preciso, para que a gente tenha mais meios hábeis, lembra que a gente falou na dedicação de méritos, meios hábeis, para beneficiar os seres. Tanto para trazer felicidade temporária para os seres, ou seja, como que eu posso aumentar o bem-estar meu e dos seres a nível temporário, ou seja, aqui, são as ações ali que não vão conduzir necessariamente à iluminação, mas que são precisas, e também a nível definitivo, que é basicamente quando eu olho para os seres, eu olho a doença, eu olho o envelhecimento, eu olho todas as situações que os seres estão, as aflições mentais, que eles estão sofrendo demais. Eu olho essas situações e eu desejo que esses seres se libertem completamente disso. Nunca mais sofram com isso. Nunca mais. E para que esse nunca mais aconteça, precisa realizar a iluminação, porque senão continua. Senão é só um ciclo. Se alivia o sofrimento, amanhã tá de novo. É exatamente a história de Avalokitesvara, que a gente acabou de fazer a prática. Avalokitesvara via os seres em sofrimento, e daí ele praticava incessantemente. Então, Avalokitesvara tem o voto de aliviar o sofrimento tanto a nível temporário e definitivo dos seres. Só que o que acontece? Se você só alivia o temporário, e às vezes é o que o praticante consegue fazer, porque para você aliviar o sofrimento definitivo, o que você precisa fazer? Ensinar o Dharma para os seres. Só que nem todos os seres, a maioria não dá pra gente ensinar. Então a gente vai só conseguir ajudar de uma forma ali pontual. Daí o que acontece? Igual na história de Avalokitesvara. Ele tirava 50 seres do sofrimento, caíam mais 100. Ele tirava os 100, caíam mais 500. E daí ele começou a se desesperar. Ele falou: Meu Deus, meu trabalho é inútil. Porque é um ciclo sem fim. E daí, nesse processo, ele pensa em um segundo por desistir. Nesse segundo que ele pensa em desistir da motivação de bodhicitta dele, de Mahayana, de conduzir todos os seres à iluminação, um segundo que ele pensa, ele quebra o voto dele.
E como ele era um ser que beneficiava os seres incessantemente por causa da sua própria realização, ele quebra esse voto, deixa de beneficiar muitos seres e a cabeça dele explode. Porque parte do voto dele, basicamente, era que se ele, por um segundo, pensasse em desistir, a cabeça dele ia explodir. Só que os Budas que presenciaram esse voto de Avalokitesvara, que eram praticantes como a gente, por exemplo, claro que o nível é muito mais avançado, mas experienciaram essa motivação quando ele fez esse voto, viu a pureza da intenção dele e reconstruíram a Avalokitesvara. E daí vem o Avalokitesvara de 1.000 braços e 11 cabeças, 1.000 braços, para que a capacidade dele de benefício, de alcançar os seres, seja maior. Então eu sempre falo para vocês que cada praticante aqui da Rinkai é como se fosse um braço de Avalokitesvara. É como se as conexões que eu tenho para beneficiar os seres não são as mesmas que você tem. Então a gente sempre tem que pensar que a gente é um braço de Avalokitesvara, a gente é um olho de Avalokitesvara, de compaixão para alcançar os seres, como a gente pode. Então, às vezes, para a maioria dos seres, a gente vai conseguir falar de ensinamentos, mas a gente vai lançar um olhar amoroso que seja, um, uma escutativa que seja, um conselho com uma intenção pura de que aquele ser se liberte do sofrimento, um abraço. Às vezes é só isso que o Bodhisattva pode fazer. Não importa, mas tem que fazer com motivação pura, que é aquele ser, através dessa ação, eu posso depois conduzir esse ser e através dessa minha conexão com ele, a iluminação. Todos os seres têm todo ser que me ouvir, me tocar, se lembrar de mim. Lembra que a gente também fala na dedicação de métodos? Ou seja, todos os seres têm conexão com a gente, que cada vez mais a gente possa praticar, para que a gente possa depois conduzir esse ser à iluminação. Para que esse ser nunca mais sofra. Porque o Bodhisattva não está só interessado em aliviar o sofrimento temporário. Ele tem plena consciência de que isso só não vai resolver o problema, mas que alivie. Então, essa é a motivação de terceiro escopo. Olha que lindo. Não existe motivação maior do que essa. Nem a motivação de alcançar Deus é maior do que essa. Porque eu alcançar Deus ainda estou buscando o quê? Eu alcançar Deus. Eu estar perto de Deus. Eu. A motivação do Bodhisattva é todos, eu e todos, eu e todos. Não me conformo só eu atingir o paraíso. Não me conformo. Não, para mim não é o suficiente. Tem que pegar todos os seres que estão lá no inferno. Tem também. Eles também têm que ter paraíso. Não me conformo, porque a mim eu não consigo descansar pensando nisso. Esse incômodo é uma motivação de terceiro escopo. Se eu não me engano, não lembro que Papa falou isso, mas ele falou assim, né? Eu espero muito que o inferno esteja vazio. Eu espero que o inferno esteja vazio é uma motivação de Bodhisattva. Ou seja, nenhum ser mais sofre. Eu espero mesmo que o inferno esteja vazio. Que todos os seres alcancem a graça. Né? Se a gente for colocar dentro do contexto deles. Então é basicamente isso, a motivação de terceiro escopo que a gente busca desenvolver. Ai, Mi, mas para mim é muito difícil essa motivação. Não tem problema, continua ouvindo, continua praticando. Isso vai vindo naturalmente. Porque isso já são qualidades inatas à própria mente. Já tá, isso já é uma das emanações, os raios. É como se a iluminação fosse um sol. Não que seja uma coisa fixa assim, tá? Mas o sol emana raios dele. As qualidades, como a compaixão, são inerentes do sol, não são separados. Vem junto. Então, assim, ai, não consigo ainda. Tudo bem, é normal. Continua praticando, você vai surgir naturalmente. Também não fica com a expectativa, ai, que tem que surgir. Relaxa a mente que surge, pelo amor de Deus. Conforme a gente escuta, não tem como surgir. Então, com essa miopia, cria obstáculos adicionais à liberação. Meditamos sobre os dois últimos dos quatro pensamentos, o processo kármico de causa e efeito, o karma, né? E o sofrimento que permeia a existência cíclica. Através dessas duas contemplações, reduzimos o apego à felicidade convencional e experimentamos uma soltura gradativa dos laços mais sutis que nos prendem ao samsara. Com menor apego a nossas experiências mundanas, voltamos-nos para o caminho da iluminação, promovendo tudo o que possa haver de contraproducente, acrescentando o que possa apoiar o nosso objetivo. É por isso que os quatro pensamentos são chamados de preliminares. Se queremos que uma charrete nos leve a algum lugar, precisamos colocar um cavalo à sua frente. Muitas pessoas acreditam que esses ensinamentos sejam para principiantes. Elas querem passar logo adiante para algo profundo, além daquilo que consideram o jardim de infância do Dharma. No entanto, a contemplação dos quatro pensamentos está entre as práticas mais profundas e benéficas do caminho da iluminação, pois eles representam as verdades básicas sobre as quais todo o caminho espiritual se apoia. Basicamente, eu acho que isso deve ter ficado no meu inconsciente, que eu falei exatamente a mesma coisa para vocês, né? É isso. Isso aqui não tem nada de jardim de infância. Isso aqui é o alicerce de diamante indestrutível, que se vocês mantiverem isso na mente de vocês,
não tem como vocês não voarem. Vocês vão continuar. Então, vamos para essa parte aqui. 7. O lama. A contemplação dos quatro pensamentos está entre os meios hábeis que utilizamos para reduzir os venenos da mente e criar benefícios a curto e a longo prazo para nós e para os outros. Já que não temos a boa fortuna de encontrar Buda Shakyamuni e de aprender diretamente com ele os métodos que conduzem à liberação, é o Lama, nosso professor espiritual, quem nos apresenta esses ensinamentos. Antes que passemos a confiar em um mestre espiritual, porém, é essencial que examinemos cuidadosamente suas qualidades. Do mesmo modo, queremos investigar as qualificações de um médico antes de colocar nossa vida em suas mãos. De certo modo, se deixássemos de investigar o médico, isso não seria tão grave, pois um tratamento inadequado poderia nos levar a perder apenas essa vida presente. No entanto, se depositarmos nossa fé em um mestre espiritual que não seja qualificado, poderemos desenvolver hábitos contraproducentes que talvez permaneçam conosco por muitas vidas futuras, criando enormes obstáculos ao caminho da iluminação. E aqui, o Shagdu, como ele é um mestre vajrayana, ele sempre vai trazer essa questão do lama dentro do caminho da importância. Por quê? No caminho Vajrayana não tem como você praticar um caminho tântrico, seria a via mais rápida da iluminação, sem um professor qualificado. Para ser um professor qualificado, você precisa ter estudado muitos tratados, você precisa ter completado muitos retiros. Agora, a gente, como praticantes aqui da Renkai, a gente é do budismo Mahayana. Então, essa questão é um pouco diferente. Então, assim, a gente tem que ficar lá adorando o guru. Nem é isso no Vajrayana também, gente. Ficar adorando o guru como se fosse Deus, não é isso, pelo amor de Deus. Mas a gente utiliza do professor como um modelo para nos inspirar dentro da jornada. Então, o professor ele manifesta certas qualidades. Então, uma das qualidades que a gente observa, ele tem mais conhecimento da gente, que a gente a respeito do Dharma. Ele tem mais compaixão do que nós. Então, assim, aqui dentro desse aspecto, a gente tem que ser bastante pé no chão, no sentido de fato, desde a época do Buda até aqui, degenerou muito a quantidade de professores qualificados. Então, assim, a gente observa bastante esse aspecto, e daí a gente vem para essas qualidades. A gente observa primeiro qual que é a motivação. Qual que é a motivação daquele professor estar ensinando a gente, daquele instrutor estar ali. A gente observa essas qualidades no sentido de conhecimento das escrituras. A gente observa as qualidades, por exemplo, de estabilidade mental. Então, a gente observa várias coisas. Então, uma coisa que eu sempre ouvi desde o começo do meu caminho é, se você quer ver se um professor ele está minimamente qualificado para te ensinar, observe o brilho nos olhos daquele professor. Ah, ele pode estar falando de um monte de coisa, mas se não tem alegria, você não observa que tem ali isso é uma coisa muito subjetiva, mas a gente sente, né? O sentimento de compaixão, a gente sente a intenção pura. A gente sente quando é uma coisa genuína, quando não é. Então, nesse ponto, a gente tem que confiar bastante na nossa intuição. Então, assim, antes de ouvir alguém, eu olhava, tem brilho no olho, tem alegria? Que senão pode estar falando um monte de coisa. Não tô acreditando nada, porque não tá funcionando pra você. Oxe, não vou ouvir, não. Então, a gente avalia nesse ponto, certo? Então, aqui, por exemplo, eu não sou uma lama extremamente qualificada, estou no caminho para me tornar o que eu posso de oferecer o máximo para vocês, né? Eu estou treinando, estudando os tratados, junto com o mestre qualificado, Vajrayana. Então, assim, tem esse aspecto, né? O Eric também, estudando junto. Então, assim, o que a gente está fazendo para oferecer o melhor para você, a gente faz. Mas a gente não é lama qualificada que vai sentar no trono e falar, você, eu sou Buda iluminado, você vai ter que ouvir e falar amém para tudo que eu disser. Não é isso. Relação de professor com aluno não tem nada a ver com isso. Mas a gente utiliza o professor como um meio para que, às vezes, a gente está com um obstáculo ali, o professor ele vem e ajuda, ele consegue ver coisas que a gente não consegue ver dentro do nosso nível. Então, às vezes, o guru é aquela pessoa que vai olhar de fora, que já passou por onde você tá, e vai falar, ó, é aqui, aqui, aqui. Daí você faz isso, isso, isso. Vai melhorar. Então, é isso. Mas se a gente também tem um professor que a gente considera ali apto a nos guiar, pelo menos até aquele ponto. E daí a gente não escuta as recomendações e faz o que a gente acha melhor, daí depois fala que o professor que tá errado, não deu resultado, mas você tá fazendo exatamente as recomendações? Você testou? Não é falar amém, mas tá bom, beleza, deixa eu testar isso. Começou a testar, observou que tá melhorando, legal. Daí, não, então, mas e se eu colocar isso aqui? Daí bota uma coisa nada a ver, na prática pode acontecer muito isso, daí começa a misturar uma coisa com a, e daí dá muito problema. Então, por exemplo, as práticas que a gente tem.
o Hansal, o Sucre de Lótus, o Mani, as práticas que a gente dá aqui não são aleatórias. Não é uma coisa que a gente, um belo dia, surgiu na nossa mente que a gente tem que ensinar isso. Não, isso foi testado por muito tempo. O Eric mesmo está mais de 15 anos praticando. Mais de 15 anos. Então, assim, já passou por muitas práticas, muitas tradições. E, basicamente, dentro de todas aquelas, essas são as mais qualificadas. Essas são as que mais demonstraram resultado. Nesse aspecto é importante. Por exemplo, no Hansar, a gente observou que, dentro de todos os tipos de Shamatha, o Hansar é a mais profunda, é mais rápida. Então, não é aleatório as recomendações. E também, por exemplo, recomendação de estudar, ouvir, refletir e meditar, isso não é aleatório. Está lá desde o século. ah, foi estruturado mais profundamente no século XIV, ali, né, com o Lama de São Capa. Mas está há muito tempo já. Então, esse negócio, que eu fico enchendo o saco de vocês. Tem que estudar, tem que ir lá assistir a plataforma, tem que refletir. Ai, que chato, mas não é aleatório. Não são recomendações do nada, que surge do nada, da nossa mente, voz da minha cabeça. Está aqui estruturado, está dentro de um contexto. Então, todas essas recomendações não são aleatórias. Ouvir, refletir e meditar não é aleatório. As práticas que a gente faz não é aleatório. Mas é aquela coisa, não diga nem, teste e observe. Vocês vão observar. As pessoas que estudam vai ter uma mente muito diferente de quem só fica na meditação. É muito diferente. A pessoa que só fica na meditação é meditador. A pessoa que estuda e medita é praticante espiritual. É praticante do Dharma mesmo. Tem que ter esses dois aspectos. Então, duas qualidades são necessárias a um professor. Primeiro, que ele tenha ouvido, contemplado e compreendido os ensinamentos. E segundo, que ele tenha meditado sobre os ensinamentos. E tenha alcançado a compreensão de seu significado essencial. Somente alguém que tenha reconhecido a natureza da mente pode nos apresentar a essa natureza e nos indicar os métodos para romper esses padrões habituais do apego e aversão, que nos impedem de estabilizar esse reconhecimento em nossa própria mente. Talvez, tal professor também pode nos ajudar a cultivar a intenção altruísta de acordar do sonho da vida para poder ajudar os outros a fazer o mesmo. A única razão para nos empenharmos no caminho. Isso aqui é muito interessante, né? Tal professor também pode nos ajudar a cultivar a intenção altruísta de acordar do sonho da vida. Tem uma história muito bonita, um livro onde se fala especificamente da praia de Cherenziri. Se eu não me engano, é o Atisha, que é um grande mestre espiritual, grande mestre. E sempre quando ele mencionava o nome de um professor específico, ele colocava a mão na cabeça. Mas quando ele mencionava o nome de outros professores, ele colocava a mão no coração. Mas de um professor específico, ele colocava a mão na cabeça. E daí um dia eu perguntar, por que você faz isso? Quando você fala o nome desse professor, você coloca a mão na cabeça e não no coração. E daí ele falou basicamente que ele fazia isso porque foi aquele professor que fez ele desenvolver a bodhicitta, que é a mente da iluminação, essa motivação de terceiro escopo, da grande compaixão. E isso é a coisa mais importante no caminho. Então, às vezes, as pessoas vinham para ele e falavam, me ensina sobre a vacuidade, me ensina sobre a realidade da mente, me ensina sobre essa verdadeira natureza e tudo mais. E daí ele olhava para a pessoa e falava assim, primeiro você tem que estudar sobre compaixão. Ué, mas eu quero os ensinamentos profundos, não quero ter esse negócio de compaixão. Então, pelo amor de Deus. Ele falava, sem você entender isso, não adianta. Você não vai conseguir realizar. Vai ser incompleto. Então, ele nunca ia para os ensinamentos profundos. Ele sempre trazia essa base. E, para vocês terem uma ideia, né, a partir dessa história, de quanto que é importante e o quanto que é valorizado dentro do caminho do Buda Dharma, essa motivação de terceiro escopo da Bodhicitta, a mente da iluminação. Então, basicamente, o professor que conseguiu cativar e despertar essa motivação nele era considerado ali especialmente não superior, mas no sentido de isso é tão importante dentro do caminho que deve ser lembrado de uma forma memorável, digamos assim. Então, por isso que o Atisha ele fazia dessa forma. Ele colocava as mãos aqui quando ele falava o nome desse professor. Então, a eloquência não é a qualidade mais importante de um mestre do Dharma, pois não é tão difícil alguém apresentar um discurso vistoso. O crucial é que, por meio de uma prática autêntica e profunda de meditação, ele ou ela pessoalmente mantenha uma experiência direta dos ensinamentos. Caso contrário, o professor será um papagaio que repete sem parar. Pratique a virtude, afastem-se da virtude, mas que devora o inseto assim que este entra na gaiola. Ou seja, antes da gente ter que falar, a gente tem que começar a incorporar esses ensinamentos dentro de nós. E aí, essa é a importância de, por exemplo, a gente estudar Shamatha. Porque dentro da Shamatha a gente começa a ter consciência dos nossos próprios venenos e aflições. Então, para a gente identificar um sábio,
ou um tolo, basicamente o tolo se acha muito sábio. Não, tem conhecimento de todos os ensinamentos, sou mestre iluminado, por favor, 100 mil processões para mim. O mestre mesmo, não gosta nem de ser chamado de mestre. Eu acho muito incrível, porque todos os grandes professores que eu encontrei na minha vida não gostam de ser chamado de mestre. Não, vem com esse negócio de mestre, não. E geralmente, quem fica chamando o professor muito de mestre, ai, guru, são os menos devotos, os menos aplicados no caminho, os mais hipócritas. Então, isso é muito interessante dos dois aspectos. Eu já observei que todos os grandes professores não se consideram, não gostam de muitas firulinhas, muitas formalidades, são muito humildes. Por quê? Porque os mestres, por conhecer profundamente suas mentes, sabem a dificuldade que é o caminho, sabe dos seus próprios venenos, de como que é difícil, tem consciência das suas próprias tendências, isso os faz extremamente humildes. Agora, se você não medita, se você não treina e só vai falando das coisas, é muito fácil de você vestir aquela imagem espiritual do guru perfeito. Porque se você não tem consciência da sua própria mente, você vai se achar perfeito mesmo. E daí esse é o grande problema. Daí faz trono, e daí aquela coisa, ah, pelo amor de Deus. E a mesma coisa com o aluno. Então, assim, tem aluno que não vai te chamar, por exemplo, e é bom, né? Por exemplo, um dos meus professores não gosta que chamem de mestre. Não gosta. Não vem com esse negócio de mestre, não. Pelo amor de Deus, me chama pelo nome. E isso é uma coisa que eu já observei, não dentro desse professor específico, mas de outras ocasiões, que os alunos que mais chamavam o mestre de mestre, guru de guru, foram os que abandonaram o caminho. Foram os que não entenderam nada e depois simplesmente sumiram, não cultivaram, não cultivaram. Depois você vai falar com a pessoa não entendeu nada. E às vezes a pessoa que não tem essas formalidades é melhor que não tenha, são as que mais compreendem. São as que internalizaram o ensinamento, porque o mais importante dentro do professor é a sua prática. É o quanto que aquilo de fato transformou a sua mente. Essa é a coisa mais importante do professor. Ele não está interessado em formalidade, em ser tratado como o guru, o professor perfeito. Não. Ele quer ver o seu desenvolvimento. E só assim a gente vê que a gente é um aluno de fato de coração. Se a gente pega, a gente acata e a gente treina, a gente observa os ensinamentos e os efeitos na nossa mente e a gente cultiva o nosso caminho. Essa é a parte mais importante. Independentemente dos pontos ou como que a gente externaliza isso para o nosso professor ou para o nosso professor de fato. Então, esse é um aspecto muito importante do caminho. Então, hoje em dia é difícil verificarmos as qualidades de um professor. Pelo menos uma dentre 10 ou 20 pessoas alega ser um mestre com uma bagagem de grande estudo ou realização meditativa. Ninguém coloca um cartaz declarando, eu sou um mestre ruim. O ideal seria nos informarmos por uma fonte externa como e onde o professor estudou o Dharma e praticou a meditação. É mais importante, porém, observarmos o professor de perto, verificar cuidadosamente se ele possui um bom coração e se de fato vive os ensinamentos. Dentro do Vajrayana isso é muito comum, gente. Então, assim, uma sanga tradicional, você vive junto com o professor e você vive em comunidade. Então, assim, é muito interessante esse tipo de experiência para a gente ver como que a pessoa é no dia a dia. Tipo, o convívio interno, como de fato aquela pessoa ela age. Porque é muito fácil, é o que a gente falou, acho que umas 2 aulas atrás, né? A pessoa parecer perfeita é quando a gente tem uma interação rápida. Quando a gente está com os desconhecidos, mas lembra que eu falei para vocês que o caráter de uma pessoa a gente vê quando está lidando com a mãe, com os filhos, com o marido, ou seja, com pessoas dentro de casa, aqui também vale para esse aspecto da sanga. Então, por exemplo, se a gente tem a oportunidade de vir em comunidade, a gente consegue avaliar muito mais o nosso desenvolvimento, ou seja, como a gente lida quando a gente está lidando ali com outras pessoas em um sistema onde está mais próximo, né? E também para a gente avaliar nosso professor. Essa parte de linhagem também é um aspecto muito importante dentro do caminho. Por exemplo, estou recebendo essas iniciações, essa transmissão da onde que vem. Então, por isso que eu explico para vocês sempre, né? Aqui o Shagdu, da linhagem Nyingma, da Lama Tseren, que foi uma das minhas professoras também, ou mesmo onde eu estudo hoje, eu recebo a transmissão oral do Lorin Shemo, que eu estudo Pramana, da tradição Gelug, o professor tem esse professor. Então, esse aspecto é muito importante, tá bom? Então, seria difícil encontrarmos um professor totalmente isento de defeitos, e mesmo que o encontrássemos, não nos daríamos conta desse fato. Apesar disso,
Podemos confiar em um lama que, pela prática da meditação, tem removido em alguma medida os obscurecimentos da mente, alcançado algum grau de realização e desenvolvido grande compaixão. Os professores, de bom coração, têm em mente o interesse dos alunos, não seus próprios interesses. Se não conseguem responder uma pergunta de dar ao aluno, irão encaminhar a alguém que possam fazê-lo. Eles não conduzirão o aluno por um caminho errado. É arriscado fazer um compromisso apressado demais com o mestre. Mas uma vez que você tenha chegado a uma decisão cuidadosamente ponderada, deve seguir os ensinamentos do seu professor com diligência e senso de propósito. Usando novamente o exemplo do médico, se você está doente, mas não toma a medicação que seu médico prescreve, não irá melhorar. Portanto, após procurar um professor capacitado, você deve ouvir e treinar com igual habilidade. Se você cautelosamente aplicar as instruções que tiver recebido, então lentamente sua negatividade diminuirá e o amor e a compaixão crescerão. Assim, você aprenderá o que o professor tiver aprendido. O professor é como um molde que dá forma à mente do aluno. Um aluno não conseguirá desenvolver boas qualidades diante de um mau professor, mas irá infalivelmente beneficiar-se ao seguir as instruções de um bom professor. Por essa razão, no começo da contemplação dos quatro pensamentos, invocamos o Lama, recordamos as qualidades do Lama e rogamos para que, pela força das suas bênçãos, os obstáculos da nossa prática se dissipem. A nossa mente volte-se para o Dharma e a porta da liberação para nós. Como eu disse, essa parte do Lama, trazer o Guru na nossa mente quando a gente vai fazer as práticas, isso é uma coisa especificamente do contexto Vajrayana. Mas a gente, como a gente está praticando Mahayana, quando a gente for fazer uma prática, ou mesmo gerar essa motivação pura, a gente pode lembrar da nossa figura que representa esse máximo ideal de perfeição. Então, a gente pode trazer Jesus, a gente pode trazer o Buda, que represente todas as qualidades de um professor perfeito, que nos ajude, que tem os métodos para remover, para purificar nossa mente. Então, a gente traz essa imagem. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu tenho uma grande conexão com Avalokitesvara, o Buda da compaixão. Então, sempre quando eu preciso gerar motivação pura, lembrar da compaixão, trazer esse estado mental na minha mente, eu lembro de Avalokitesvara. E isso me traz quase automaticamente um estado diferente. Outro ser que eu também gosto muito agora, né? Principalmente com essa conexão maior, estudando o Lorin Shinmo, nesse caminho de receber todos os tratados para poder ensinar vocês da melhor forma, né? Eu trago Som Kappa, não sei se vocês conseguem ver, acho que não vou conseguir. Ele aqui. Então, assim, o Tsongkhapa, ele é um dos mestres que é dito como se ele fosse a emanação de Manjusri, que é o Bodhisattva da sabedoria. Por isso que ele tem esse aspecto de, desde pequenininho, estudar muito, ensinar os outros seres e também de Avalokitesvara ao mesmo tempo. Então, quando, por exemplo, eu vou estudar, ou eu vou gerar essa motivação tanto no estudo como numa prática, eu também trago ele à mente. Então, sempre as nossas figuras de inspiração, você pode escolher uma para trazer na sua mente, para trazer esse estado de compaixão, de inspiração. Essa é a importância da gente trazer o guru, o professor. Quem é a nossa figura de inspiração? Que vai nos trazer esse estado mental de compaixão, da gente fazer aquela prática, ou estudar, para que eu possa me libertar e libertar todos os seres também, ou seja, que traz esse estado mental de grande compaixão que traz esse estado mental de inspiração, que faz a gente querer alguma coisa mais do que só ficar assistindo e comendo pipoca, assistindo Netflix. Daí vem assim, batendo na porta, por exemplo, o dia que eu tava contemplando sobre o sacrifício de Jesus Cristo, e daí eu tava assistindo a Paixão de Cristo. E olhando toda aquela representação, todo aquele ato de grande, grande compaixão, e daí, no mesmo momento, eu falei, meu Deus, eu preciso estudar, eu preciso fazer as práticas aqui, porque, pelo amor de Deus, é vergonhoso a gente viver a nossa vida de uma forma muito comum quando a gente vê o que um ser é capaz por compaixão. Daí isso aqui liga uma maçarico na gente. Daí eu lembro do Lama de São Capa, e, meu Deus do céu, ele tinha um burrinho, não é um burrinho exatamente, mas é uma mistura de um iaque com outro bichinho, desde pequeno, cheio de livro do Dharma, para conseguir se tornar um professor qualificado para ensinar os outros seres. E ele andava com esse burrinho com um monte de livro em todo lugar. Daí, quantas horas eu tô estudando mesmo por dia? Com o que eu tô contemplando? Daí você liga o maçarico. Então, a importância da gente trazer essa figura do professor, desse ser iluminado, é para nos inspirar também, ligar o nosso maçarico, pra gente falar, acorda, que tem mais coisa aí. Acorda, que não dá pra só a gente ficar vivendo como a gente tá. Então, pensem, esse é um exercício para vocês, escolham esse ser, contemplem profundamente quem mais traz esse aspecto. Daí, quando a gente for praticar ou estudar, vocês tragam essa imagem antes.
que vocês se inspirem, tá? Então é muito importante esse aspecto, muito bom mesmo, esse exercício. E daí amanhã, a gente acabou nem falando do nascimento humano precioso, mas a gente vai falar amanhã, tá? Porque senão vai ficar muito longo aqui pra gente. E daí amanhã a gente começa o primeiro pensamento de fato, tá? Então, o exercício de vocês. Encontrar essa figura que te inspire tanto a compaixão como essa inspiração de desenvolvimento espiritual, de ir além da nossa vida comum, da nossa mente comum, da gente despertar esse máximo potencial que existe dentro de todos nós. A gente sempre lembra. Buda, Jesus, olhava pra gente, via todos os nossos obscurecimientos, todo o nosso karma e falava, meu Deus. Mas eles acreditavam nessa pequena luzinha de potencial da semente da iluminação. E eles ignoravam todos os obscurecimentos e falavam, eu acredito nessa luzinha, nesse potencial, nessa semente. E por essa semente que eu vejo no coração de todos os seres, eu ensino. Eu pratico. Eu continuo. Então a gente também tem que acreditar nessa própria luzinha que a gente tem, a sementinha. Ai, mas eu tô fazendo avançar e tá vindo tanto obscurecimento. Ah, meu Deus do céu. Mas olha a sementinha que tem ali. Tem a sementinha. Essa sementinha que ela pode parecer pequena hoje, mas se você for cultivar, ela vai ficando tão grande, tão grande, tão grande, que vai purificando todas as sombras hoje. Todas as sombras de ignorância, de raiva, de apego que a gente tem, que são os nossos três venenos. Isso vai purificando naturalmente. Então, o praticante tem que ter esse exercício. Eu tenho consciência, conforme a gente vai tendo essa consciência do nosso subescrecimento, do nosso karma, a gente vai se tornando mais sábio. Porque daí a gente não é um idiota que acha que é perfeito, né? Só que ao mesmo tempo, a gente acredita nessa sementinha de luz, digamos assim, essa sementinha da iluminação que existe dentro da nossa mente. E a gente lembra que todos os mestres olharam para essa e acreditaram nessa semente, mas que ela seja pequena. E se a gente cultivar, daqui a pouco fica só um monte de luz. Só essa sementinha fica tão grande que vira uma árvore maravilhosa. Então todos os seres têm esse potencial, vocês também, a gente, todos nós temos. E a gente está cultivando essa sementinha junto. Né? Quando a gente está aqui, a gente está todo mundo cultivando a sementinha, deixando ela maior ainda. Gente, vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Eu vou abrir aqui para vocês o microfone. Ô, Mi, Ah, ai, que bom, tá aberto. Pode falar. então, eu estava pensando aqui sobre essa questão da preciosidade do nascimento humano, né? E por mais que seja um ensinamento simples, porque quando você ouve parece óbvio, né? Ah, óbvio que a vida humana é preciosa, né? Mas quando você olha no dia a dia, e até assim, é meio cultural, né? Meio social, as pessoas acabam entendendo muitas vezes que a vida humana é um castigo, né? Tem muita gente que fala, inclusive, né, que essa experiência que a gente está tendo aqui, a Terra é uma prisão, que você veio aqui para sofrer, que você veio aqui para pagar seus pecados, né? Uhum, E aí acaba tendo até um entendimento errado de karma, inclusive, né? Então é algo que eu acho que vai se desvirtuando e a gente acaba muitas vezes internalizando isso sem nem pensar, sem nem refletir, né? Acaba sendo contaminado, acho, pelas dificuldades do dia a dia, pelo sofrimento que a gente acaba encarando, né? Então acho que você parar para fazer essa reflexão é importante porque você vai chegar na sua base ali de coisas que talvez você nunca tenha pensado e que, de fato, fazem todo sentido, como são explicadas no contexto aí do budista, né? Mas a gente precisa realmente parar, pensar, refletir, meditar sobre isso, porque quando a gente faz isso de verdade, aí a gente passa a reconhecer muitas vezes esses padrões aí que foram sendo internalizados e a gente acaba nem percebendo, né? uhum, E aí pô, o próprio sofrimento, eu acho que é uma questão budista que muita gente que olha superficialmente acaba olhando, pô, mas é uma visão muito negativa, né? De que, pô, tá tudo sofrimento, tudo gira em torno do sofrimento, né? Um negócio meio depressivo. E, na verdade, não é isso, né? O sofrimento está lapidando o seu ego para que você possa ir transcendendo ele, se liberando dele e reconhecendo algo maior, mais profundo dentro de você mesmo, né? Mas é um caminho difícil e que precisa ser feito com uma base sólida, né? Os quatro pensamentos são basicamente isso, né? É a essência que você precisa refletir para começar sobre o alicerce correto, né? Senão o fundamento já vai errado, né? já vai errado, exatamente. E é muito interessante que, principalmente o nascimento humano precioso,
Ele tem poder de, por exemplo, pessoas que têm pensamentos suicidas, pensamentos, pessoas muito negativas. Se estuda profundamente o nascimento humano preguiçoso, esses pensamentos começam a se afastar. Tanto que quando os tibetanos chegaram aqui no Ocidente, eles souberam que as pessoas se matam, eles acharam chocante, porque eles pensaram e refletiram tão profundamente sobre os ensinamentos, principalmente sobre o nascimento humano precioso, que era inconcebível pensar sobre isso. Pensar sobre morte. Como assim? Você tem uma joia, você vai pegar a joia e jogar fora? Não tem como. E é legal que Impossível. no caso deles isso já está tão internalizado que é o contrário, né? Uma afronta tão grande, assim, uma maior desgraça pode acontecer na vida dele, jamais vai passar pela cabeça dele fazer algo desse tipo, né? Por isso a importância da gente pegar os ensinamentos aqui e disseminar para os seres, principalmente no Ocidente. No Ocidente, a vida, por causa dessas visões nihilistas, ai, morreu, acaba tudo, ai, porque a vida é sofrimento. Daí as pessoas começam a ver a vida como se fosse nada. E isso é uma coisa que é propagada até mesmo nos filmes, sabe esses filmes de violência, onde se mata de graça? Ai, alguma coisa, pá, dá um tiro na cabeça do outro. Ou seja, uma total degeneração da visão da vida, que é totalmente o contrário do que o Buda ensinou, que é basicamente a vida humana é pensar como um diamante. E daí a gente escuta esses discursos nihilistas, extremamente materialistas, onde a vida acaba, você é só um corpo de carne e osso e pronto. Daí as pessoas vão começando a ficar deprimidas, deprimidas. Por quê? Por que que fica deprimido? Porque esse tipo de visão, que a gente chama de visão errônea, são contrárias a essa sementinha da verdadeira natureza da mente que existe dentro de nós. E a gente sabe instintivamente, inconscientemente. E daí, conforme esse tipo de visão errônea, contrária ao que é a verdade, começa a se instalar, começa a sentir angústia, 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 tristeza, 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 e acaba nesses pontos. Então, um dos pontos da importância do ensino do trabalho que a gente está fazendo é a gente começar a trazer essa outra visão, que está alinhada aos ensinamentos sagrados e profundos. Que não, a sua vida não é um lixo que não serve para nada, que na verdade é o contrário, mas depende de como você vê. Mas se a gente não tem, se os seres não têm esse conhecimento, como acontece aqui no Ocidente, é tratado como nada. E daí qualquer coisa vira motivo para se matar. Ah, perdi o emprego, isso. O sofrimento fica tão intenso, porque a gente não entende qual que é o nosso propósito, porque o que que isso dá também? Propósito. A gente começa a entender que é maior. A gente não tá solto no universo, não tem nada pra fazer. Que a gente tem essa possibilidade. Mas se você pega e acaba com o nascimento humano precioso, meu querido, meu Deus do céu. A gente vai observar que isso é uma das piores coisas que você pode fazer. Por isso que dos melhores ações que a gente pode ter é sempre proteger a vida, de todas as formas. E daí, conforme a gente vai entendendo também a questão da importância da vida, até os nossos impulsos, por exemplo, de tratar um bichinho pequenininho melhora. A gente não quer matar o bichinho. Ah, qualquer coisa mata o bichinho. Não, a gente pega o bichinho, cuida do bichinho. Porque a gente entende que todos os seres valorizam a vida. Todos os seres, que a vida humana ela é muito preciosa, que ela é muito cara para todos os seres. E daí a gente começa a mudar completamente a visão que hoje, eu vou te falar que parece uma coisa diabólica, que a gente olha nos filmes, nas séries. Existe toda aquela coisa que mata por nada, na guerra todo mundo se mata, pá, 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 pá. E isso vai entrando na nossa mente como se a vida não valesse nada. A mensagem subliminar que todo o sistema, toda a mídia coloca é que a vida não vale nada. E daí perguntar, ah, mas por que tá tanta gente se matando? Depressão, ansiedade, é claro. Olha o que você bota na cabeça das pessoas. Daí vem essa visão, às vezes, extremamente materialista que o Ocidente tem. Ah, é só carne e osso, o ser humano tem que só trabalhar para comer e é isso. Daí é claro, claro que vai ter suicídio, claro que vai ter morte, claro que vai ter depressão, porque isso é contrário ao que essa natureza mais essencial do ser humano busca. Então a gente tem que combater esse tipo de visão o quê? Com informação. Por isso que é muito importante. Tanto vocês também falem da importância do nascimento humano precioso para as pessoas. Falam como que isso, de forma a inspirar as outras pessoas. Tem mais coisa. Então, assim, tanto nos vídeos, vou criar mais conteúdo sobre o nascimento humano precioso. Eu criei esse conteúdo uma vez e ele viralizou. Tanto de pessoas que eu recebi mensagem depois, nossa, era exatamente isso que eu tava precisando ouvir, tava muito triste. Achando que a minha vida é uma merda. Eu ouvi um pouquinho que a pessoa ouviu e já planta algumas sementinhas boas. Então a gente também pode disseminar isso da forma como a gente considerar melhor. Mas é exatamente isso, Fabrício. E tem algumas questões polêmicas, né? Você pega a pena de morte, por exemplo, a banalização da violência, né? Eu lembro de um vídeo que eu vi há pouco tempo
aqui, era uma pessoa filmando do prédio, um assalto, aí o bandido roubou, a pessoa estava correndo, o policial atrás dela, né? E a pessoa filmando, gritando, vai, mata ele, mata, mata ele, mata, mata. Assim, pô, sim, tudo bem, o cara assaltou, é um bandido e tal, mas você precisa desejar que ele morra, né? Então, Mas, essa é a aflição. Essa é a aflição em que é onde a gente ataca. é olho por olho, dente por dente, né? Se o cara for preso, ele não poderia ter a oportunidade de se recuperar, de entender o que ele fez. Uhum. E será que isso não seria melhor tanto para ele quanto para a sociedade também, né? Porque Pode você ser vai assim. gerar mais violência e o que isso vai gerar de resultado, né? Tem esse ponto, mas assim, se a sociedade não tem os métodos corretos, a própria sociedade está doente. A própria forma de Sim, sim. sociedade é materialista, né? Então, assim, se não tem os métodos corretos, também é limitado o benefício. Mas, assim, tem que se desenvolver essa visão de mais compaixão também. Exatamente isso. Pode falar, Anderson. Tá me ouvindo, Milena? Ouvindo, sim. Tá, essa questão ela é muito interessante, né? Porque, assim, eu já me peguei questionando com as pessoas sobre isso, porque elas me questionaram exatamente essa questão, né? E por um ladrão, o que que a gente tem que sentir nos encontros, né, de estudo, coisa assim, né? Como é que a gente faz? E é engraçado essa questão que acho que o Fabrício, né, comentou aí sobre as pessoas. Ladrão tem que morrer, matou, estava fazendo peso na terra. É engraçado, porque se a gente mudar um pouco a ótica, a gente observa que, da mesma forma que né, eu não penso dessa forma, mas que algumas pessoas pensam dessa forma, às vezes são as mesmas pessoas que estão torcendo pelo bandido no filme, na série, né? Que acham legal o cara ser o ladrão, o criminoso. Mas o porquê disso, né? Porque entende tudo, todo o contexto do que a pessoa está ali. Entende as situações, entende o porquê que a pessoa está fazendo aquilo. Não que seja certo, não é isso. Mas é interessante, porque você pega tipo aquela Torre de Papel lá, que saiu uma série há um tempo atrás, um sucesso estrondoso que foi feito, de todo mundo torcendo para os ladrões se darem bem, né? Por quê? Porque as pessoas entendiam a vida de cada um daqueles que estavam ali e tinham uma certa afinidade por aquele personagem, né? Então, eu Hum. acho muito interessante essa ótica, porque essas mesmas pessoas que estão fazendo, como eu estou falando, não estou aqui falando que o ladrão está certo, coisa assim. Tem muitas pessoas que fazem coisas muito terríveis e realmente é muito difícil. Só que aquilo ali, às vezes, é um pai, é um filho, é alguém que alguém ama, né? É alguém que alguém tem. Hoje eu estava terminando, né? O Cartas de Cristo. Eu estava no último, na última carta. E foi muito interessante um determinado momento da leitura, assim, né? Que, na verdade, eu estava ouvindo, né? No audiobook. De que a narradora fala assim, ela fala como se fosse Cristo falando, né? E ela diz, e tem uma passagem que é muito legal, porque fala assim, ó, essa mesma pessoa que você odeia, essa mesma pessoa que você tem desprezo, é a mesma pessoa que eu amo do fundo do meu coração. Eu tenho todo amor por ela. Aí pega, que a gente estava falando antes, a gente tem uma referência, né, maior que a nossa, porque como a gente vai continuar olhando para as pessoas do jeito que a gente olha, se aquele que a gente tem que a gente reverencia olhava diferente. Então a gente tem que rever os nossos conceitos, né? Porque tem alguma coisa errada na gente e não nas coisas. Isso É não isso quer dizer aí, que acho não que há é importante. punição. Mas, assim, a gente tem que separar a ação causada da pessoa. Então, o que que acontece hoje na sociedade? Você pega lá um ser que cometeu uma infração e fala, você é terrivelmente mal, inerentemente mal. Você é assim. Quando a gente pega e solidifica aquela visão, vem os venenos. Ah, então você tem que morrer, tem que sofrer isso. Pá, pá, pá. É aí que vem. Então, assim, essa solidificação de você é uma identidade má, inerentemente má e não tem nada que você possa fazer, então tem que matar. Esse tipo de visão que é uma reificação de um eu ali. E daí a gente tem a ação. Então a gente tem que separar o agente da ação. A ação tem que ser condenada e tem que ser combatida com sabedoria, ou seja, tem que ter punição. Porque se você deixar um ladrão solto, por exemplo, na sociedade, você vai criar sofrimento para muitas outras pessoas. Então precisa ter algum tipo de ação para proteger esses seres. Mas ao mesmo tempo, quando você retifica aquela pessoa, reifica que a gente fala, como inerentemente mal,
Daí você cria todas as justificativas para matar as pessoas. Então, por exemplo, no caso dos nazistas, o que que eles faziam com os judeus? Ah, você é inerentemente ruim por causa disso, 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 por isso eu justifico matar você. Então, esse tipo de reificação, onde a gente não tem essa visão de vacuidade, no sentido de que um ser, ele assim, ele pode mudar mediante a determinadas mudanças e mediante a educação em vários níveis. Isso é uma visão muito interessante, né? Que a educação ela pode mudar de fato, faz com que se justifique todos os atos não virtuosos. Agora, assim, no caso de uma série como La Casa de Papel, ou esses filmes onde se cria essa visão, assim, vamos criar empatia pelo vilão, ele teve uma história ruim e tudo mais. Ela é importante em determinado ponto, a gente entender, existiram muitas causas e condições para aquele ser se encontrar naquele caminho. Mas espera aí, só porque você sofreu a sua vida inteira, justifica você criar sofrimento para os outros? Ah, porque o Coringa, ele sofreu disso e daquilo, e daí justifica ele matar todo mundo? Porque quantas outras pessoas passaram pelas mesmas situações muito piores e se tornaram heróis? Escolheram a não violência, escolheram a virtude ao invés da não virtude. Então, assim, a própria estrutura kármica da pessoa faz com que ela não tenha essa visão e ela vá pro lado ruim da coisa. Mas assim, e as coisas que eu passei não justifica. Não justifica. Então, dentro desse sentido, precisa haver a punição da ação. Porque senão a pessoa vai continuar ali, dentro daquele viés não virtuoso, achando que é bom. E essa é uma coisa que eu critiquei em um dos últimos vídeos que eu fiz. Que é basicamente, a gente olha as figuras como um Coringa, né? Se vocês assistiram o filme de 2019 ou de um Thomas Shelby, por caras que sofreram, um perdeu a esposa por causa do crime, outro não sei o que aconteceu. E daí justifica é, a violência, justifica tudo isso. Você consegue entender, mas é aquela coisa, justifica, mas explica, mas não justifica. E daí o que acontece nesse caso? O que precisa existir hoje na sociedade é um programa de educação para esses seres que estão dentro dessas condições, em vários níveis, porque senão não muda. O karma sempre tende a piorar. Quem tem tendência à violência, tendência a essas coisas, não tende a melhorar, tende a piorar. E daí vai deixar o ser lá preso 30 anos, não vai resolver o problema. Matar também não vai resolver. Porque daí depois você vai voltar em outro renascimento com os mesmos impulsos, piorar ainda, na verdade. Então, isso aí é uma coisa bem idealista, porque não tem nada hoje, não tem métodos, não tem educação. Os seres que ficam nessa situação simplesmente ficam lá presos. Na verdade, aumenta mais os venenos, porque tem um monte de gente com os mesmos padrões kármicos extremamente parecidos, não tem meio de mudar isso. Então, é uma situação de muito sofrimento que esses seres estão. E o sofrimento que eles criaram só joga eles em situações de mais sofrimento. Então, hoje a gente ainda se sente muito atado. Não tem o que que a gente faz. A gente não tem esse poder, por exemplo, de ir lá nos presídios e ensinar os seres. E se você vai sem preparação, você vai tomar chumbo. Então, assim, olha isso. Nesse ponto, a gente tem que se limitar a sentir compaixão e aspirar com que esses seres se libertem das causas do sofrimento. Porque o karma, quando, por exemplo, é muito arraigado em questão de violência, sem os métodos corretos, a tendência é piorar, não melhorar. Isso é muito difícil. Então, assim, a gente consegue entender os dois pontos da situação. Mas nem a violência, porque se você fala assim, esse ser merece morrer, o que que você faz? Você tá fazendo a mesma coisa que ele fez, perpetuando o karma. Isso não funciona. Mesma coisa com as guerras. A gente observar o quê? Olho por olho, dente por dente, mata metade da população mundial. Hoje, se acontece uma guerra, todo mundo morre. Porque eu não concordo com você e tudo mais, por isso eu justifico a minha raiva. Daí mata todo mundo do mundo. Beleza, hein? Então, assim, uma coisa que a gente observa quando a gente começa a estudar o budismo é não adianta a gente combater violência com violência. Vai gerar mais problema. Mais problema. Sempre mais problema. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas na década de 50, lá no Tibete, a China invadiu, a China comunista invadiu. Daí a gente pensa, putz, meu Deus do céu, mas que karma, né? Os tibetanos, aconteceu todas aquelas coisas terríveis, e realmente foi horrível. Mas, séculos antes, o que aconteceu? O Tibete tinha muitos conflitos com a China e já causou muitos sofrimentos chineses. Daí o que acontece? Séculos depois o karma volta, né? Daí fica lá, pá, 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 aquela guerrinha toda. Ou seja, o karma, de uma hora ou outra, vai voltar. Aquelas aflições que você emitiu em forma de guerra, em ação, volta para você de alguma forma. Demora, pode demorar, mas vai voltar. Então, assim, o que que Jesus, o que que Buda, eles ensinavam? Se você responder a aflição com aflição, você só vai aumentar o ciclo. O samsara vai continuar da mesma forma. Só que daí, se você não tem os métodos corretos, a aflição continua surgindo, você continua agindo em relação a ela.
Por isso que eu falo para vocês, gente, o que a gente está estudando aqui são as causas do sofrimento e as causas de todo o sofrimento da humanidade. Como que o karma funciona. E se você vai adquirindo essa confiança em relação a como o karma funciona, você vai desistindo dessas ações, você vai desistindo dessas aflições, porque elas só vão perpetuar todo o problema. Só que antes da gente querer mudar a sociedade, não, vamos mudar os ladrões e os bandidos. E a gente mudou a gente para ter essa capacidade. Então a gente tem que começar a, como que a gente vê as nossas aflições. A gente vê que pra gente já é difícil, mas a gente vai adquirindo essa motivação da gente mudar, ter a nós mesmos, para que um dia a gente também possa beneficiar esses seres. E também esses seres se libertem. Mas o que a gente observa é, conforme a gente vai adquirindo confiança na veracidade dos ensinamentos, a gente percebe que quanto mais a gente tem essa visão de olho por olho, dente por dente, mais a gente aumenta o sofrimento. Mais. É dar a outra face, né? Seria você não extremo, dar a outra face, mas você não responder com a mesma aflição. Veio com raiva, ei, veio a raiva aqui, deixa eu me retirar, porque vai vir a raiva, a gente vai manifestar também, deixa eu me retirar, pacificou a raiva, como que eu ajo agora? Com sabedoria. Sabedoria do Mandício. Lembra? Da espada. Não precisa da aflição, mas precisa resolver a situação. Certo? Gente, eu vou finalizar aqui, que a gente já estendeu um pouco. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou depois deixar essa aula salva na plataforma, né? A aula que a gente falou mais da importância do professor. E amanhã, às 8 horas, eu vejo vocês para a gente falar sobre o nascimento humano precioso, tá bom? Até mais, gente. Tenham um ótimo domingo. Até amanhã. Gratidão. Feliz Dia das Bom Mães, domingo, Feliz. tudo de Feliz bom. dia. Quem tá aqui. Até mais.